Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês para estudarmos a lição nesta semana. Estamos hoje, nesta manhã de domingo, iniciando o estudo da lição Um apelo à entrega total. Relembrando que neste último trimestre de 2020, nós estamos fazendo um estudo sobre o Evangelho segundo Marcos, que embora seja o menor dos 4 evangelhos, ele traz de forma clara e objetiva todos os ensinamentos e relatos sobre o ministério de Jesus quando esteve aqui na Terra. Já está com a sua lição na mão? Não? Pega lá rapidinho e abre na página 51. Acompanha conosco. Basicamente, o estudo da lição desta semana pode ser resumido em 4 palavrinhas-chave: chamado, aceitação, entrega e serviço. Prontos para iniciarmos o nosso estudo? O texto que abre a lição dessa semana é o texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. E na sua primeira carta, no capítulo 10, o verso 11, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vocês já pararam para pensar o nível de intimidade que Paulo tinha com Deus a ponto de se expressar dessa forma? Resta-nos uma explicação simples do que aconteceu. Paulo, ele se entregou totalmente ao chamado que ele tinha. Acompanha comigo a leitura do pensamento central. É um texto do livro Refletindo a Cristo, na página 245, da escritora americana Ellen White. Cristo primeiro escolheu algumas pessoas e ordenou que o seguissem. Depois foram em busca dos seus parentes e conhecidos e os trouxeram a Cristo. É assim que devemos trabalhar. Algumas poucas almas trazidas à luz e totalmente firmadas na verdade serão como os primeiros discípulos, obreiras em favor de outras. Perceberam que acontece um efeito em cadeia, né? O ministério de Jesus, ele iniciou com 12 discípulos, 12 pessoas. 12 pessoas que deixaram tudo, 12 pessoas que colocaram Jesus como prioridade e 12 pessoas que tiveram como foco o chamado do Mestre. Vamos relembrar como aconteceu no início? No nosso primeiro tópico, aceitando o chamado, nós vamos conhecer ou relembrar como que Jesus fez o chamado para 4 discípulos específicos. Na primeira pergunta, diz assim, a quem Jesus primeiramente chamou para segui-lo e como reagiram ao convite? O relato de Marcos, capítulo 1, versos de 16 ao 18, nós lemos que Jesus estava caminhando ali na praia do Mar da Galileia e encontrou 2 discípulos, Simão e André. Eles eram irmãos e eles estavam pescando, estavam jogando a rede ao mar. E quando Jesus os encontrou, fez o convite mais marcante da vida deles. Jesus falou assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo momento que eles ouviram essas palavras, eles deixaram tudo e seguiram o Mestre. A nota diz assim: quando Jesus chamou a Pedro e a seus companheiros para o seguirem, eles imediatamente deixaram os barcos e as redes. Alguns desses discípulos tinham amigos que deles dependiam para o sustento. Mas quando receberam o convite do Salvador, não hesitaram, perguntando: como viverei e manterei minha família? Foram obedientes ao chamado. E depois, quando Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles puderam responder: nada. Você pode pensar, mas como assim? Eles tinham uma vida e de um momento para outro, eles abandonaram tudo para seguir um desconhecido?
podemos imaginar que eles já acalentavam dentro do coração uma mudança de vida. E quando essa oportunidade chegou para eles, eles não pensaram duas vezes. Eles queriam mudar. Eles queriam ser agentes de transformação na vida deles e na vida de outras pessoas. Continuando, vamos à página 52 para a pergunta B. Quando Jesus chamou Tiago e João, o que eles estavam fazendo? Por que devemos nos inspirar no modo como atenderam o chamado divino? Então agora nós temos mais dois irmãos. Desta vez eles estavam acompanhados do seu pai, Zebedeu, também ali próximo na praia do Mar da Galileia. Quando Jesus os viu, também fez o mesmo convite, sendo que eles não estavam desempenhando a mesma função que os dois primeiros. Diz o relato bíblico que eles estavam consertando redes e quando ouviram o chamado, o convite de Cristo, eles largaram tudo e seguiram o Mestre. O que podemos aprender dessa prontidão? Que na verdade é a mesma que nós devemos ter quando ouvimos, quando sentimos o chamado do Mestre. Eles foram prontos em seguir. Aprendemos também que uns estavam jogando a rede, estavam pescando. Outros estavam consertando as redes. E como nós vamos ver na nota daqui a pouco, percebemos que Deus chamou eles em diferentes funções, mas com um só objetivo. Olha só, como Cristo chamou os pescadores de seu trabalho diário, Deus chamará os homens da lavoura e da vinha e os enviará a seu serviço. Percebem? Não é um grupo específico que são chamados. Deus, ele chama de diversas áreas diferentes. Pense nisso hoje e amanhã nos encontraremos novamente para o estudo do segundo tópico. Fiquem com Deus.